tem coisas para dizer. Disse: temos o pior governo e o pior primeiro-ministro de sempre. Fora na altura de Estado Novo. Vamos ver o que é. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Vamos perguntar ao André Ventura se o Sócrates era melhor que António Costa, porque segundo este statement que ele fez, se calhar era mesmo. Deputados. Este é o pior governo de sempre da nossa história. Parece uma criança, as crianças E que este diz isto. é o pior Primeiro-Ministro de sempre da nossa história. Na base desta premissa, começamos e entregamos esta moção de censura. A de um governo sem consistência, sem futuro e que não oferece aos portugueses nenhum futuro. Vamos começar pelo início. O caos no governo que leva à apresentação Eu já ouvi, moção de pai, censura. já ouvi a intervenção do Rui Tavares. Para o governo de António Costa, Acho que ele tem a toda a saída razão. de Já Marco pomos Capitão aqui. Ferreira é a 13ª saída em 15 meses Pomos aqui no fim já. do governo. Quem nos está a ouvir percebe o que quer dizer. A 13ª em 15 meses de governo. Praticamente a cada mês sai um membro do governo. Praticamente a cada mês António Costa diz não e ao fim do mês diz sim. Praticamente ao fim de cada mês temos o governo a desfazer-se ainda mais do que já está à face da percepção dos portugueses. Mas isto podia ser tudo, mas não é. Há também os chamados ministros fantasma, ou aqueles que aqui continuam, mas cujo corpo é quase tão difícil de assinalar, que é muito difícil de perceber que ainda são, de facto, ministros. O ministro João Cravinho, que não se encontra hoje, penso eu, neste plenário, já não é ministro de absolutamente nada. É apenas um ministro fantasma, sob suspeitas fantasma aparentemente, e sobre sim. um cargo de Não sei se é disso que se trata, bro. trabalhos fantasma que continuam a assolar este governo. Já não bastava ter mentido ao Parlamento, ter levado a derrapagem de obras pagos com os nossos impostos, mantém-se apenas por um capricho do Primeiro-Ministro. O Ministro João Galamba apareceu, mas ninguém o vê ali do canto. Se olhássemos todos fixamente, percebíamos quase um fantasma que aqui se personificou para dizer que ainda é Ministro. O Ministro da Pancadaria no Ministério das Infraestruturas. Ai pá, o sério. Ministro que na Comissão da TAP disse uma coisa e outros disseram outra. Um governo em absoluto caos. Ai, obrigado, pá, um obrigado governo pelo em rei. absoluto descrédito. Um governo em absoluta paranoia. Um governo de brincadeira. PSD, mas o que é que o PSD tem a ver com isto? Quer dizer, está o André Ventura a criticar o governo e disseste que o PSD vai desaparecer. Mas desaparecer porquê? O que é que está o PSD a fazer de errado agora, nesta Para a situação? maioria dos portugueses. Notem, o Chega está a fazer críticas ao governo e mais ninguém aplaude. Só o Chega. Senhor Presidente e senhores deputados. Gandai, pá, Caros agradecido mesmo. membros, colegas, visitantes. Eu conheço associações de reformados que jogam à bisca e à sueca à Opa, desculpem lá, mas sexta-feira foda-se. que têm mais consistência do que este governo da República. E isso tem que ser Esta dito tá boa. frente ao país. Esta está Perante engraçada. um governo que a cada dia que diz uma coisa, no dia seguinte diz outra, no dia seguinte tem um ministro e no dia seguinte deixa de o ter. Há quem diga à nossa oposição que não há um facto que motive esta moção de censura. Não há uma causa, dizem eles. Porque se houvesse, nós lá estaríamos a lutar contra este governo. Mas não há uma causa, não há um facto. Vamos então ver se estes factos existem ou se não existem. Tivemos uma comissão de inquérito à TAP, presidida pelo Partido Socialista, onde ficou claro para o país todo as chocantes indemnizações pagas pelos impostos dos contribuintes. A utilização dos serviços secretos, dos serviços de informações, ao arrepio da lei e ao arrepio daquilo que são as boas práticas do governo. Tivemos, como sempre tivemos, pancadaria no Ministério das Infraestruturas. Um ministro que diz uma coisa e é desmentido pelos seus funcionários ou pelos seus assessores. E todos acham isto normal no país do reino socialista. Não, meus caros. Quem não está a ver os factos são aqueles que permitem que este governo descoordenado continue em funções. Mas a questão é, o que é que ele sugere para melhorar essa situação? É irmos a eleições agora, nesta altura do campeonato? A meio do mandado? Isso faz algum sentido? Irmos a eleições agora era catastrófico para o país. E nem sei se iríamos retirar uma resolução certa. Força, pá, força, Aido. Obrigado mais uma vez pelo rei.
Pá, não vale a pena irmos a eleições. Ninguém quer ir a eleições neste momento, bro. Ninguém. Só o Chega é que parece que quer ir a eleições para eleger mais deputados. Porque de resto, mais ninguém quer ir a eleições. Acho que era catastrófico para o país. Toda a gente quer que o PS se desgoverne completamente para poderem ganhar as eleições a seguir. É que isto não ajuda ninguém, verdade seja dita. A saúde recebeu este ano 14,8 mil milhões no É que vai orçamento. ser ingovernável. Se a maioria absoluta terminar, isto vai ser um país ingovernável. Repito, Nervo, como é que estás? Vamos andar sempre em 14,8 mil eleições. milhões. E as pessoas em casa perguntam-se: estaremos a usar bem estes 14,8 mil milhões? Talvez estivéssemos. Não houvesse 1.577.801 portugueses sem médico de família. Repito, 1.577.801 portugueses sem médico de família. Palavras de António Costa em 2015: comigo acabarão os portugueses sem médico de família. Eis a credibilidade de um primeiro-ministro. Eis a credibilidade de um primeiro-ministro. Mas este primeiro-ministro tem outras valências. Transporta consigo todos aqueles que nos últimos anos têm morrido às portas dos centros de saúde e dos hospitais em Portugal. A 21 de agosto, um homem morreu no Beatriz Ângela à espera de uma transferência. Riras, não precisa, estás a ver? Claro que não precisa, mas em desacordo como estão todos os partidos neste momento, não vai ser de certeza, bro. Estás a perceber? Neste momento, como está o Parlamento, não acredito que o país se governe. Ninguém quer facilitar a vida ao PS, bro. E o PS vai ganhar as eleições outra vez, quase certeza absoluta. A 30 de junho, um homem morreu às Não vai portas haver das urgências em impedimentos, Serpa e, infelizmente, nenhuma das folhas que eu aqui tenho serviria para deixar claro os que têm morrido à porta de hospitais, à porta de urgências, à porta de serviço de saúde, à porta de tudo aquilo que este primeiro-ministro nos disse que traria, mas não trouxe. Neste mesmo país e neste momento em que estamos, há portugueses que aguardam mais de 2 anos por uma consulta médica, mais de 3 anos por uma cirurgia. Pá, isto que ele está a dizer, ele tem razão. Isto são de facto problemas do país. Eu gostava era de ver as propostas do Chega para essa resolução. Continuam desesperadamente a sentir que os seus impostos são para o sistema de saúde. Ah pá, malta, esqueçam o controle dos mídia. Isso não tem nada a ver com o controle dos mídia. E eu estudei comunicação social, ok? Não tem nada a ver com o controle de mídia. Os mídia passam a vida a bater no PS. A vida. Então, há constantemente em todos os 4 canais generalistas de televisão notícias a sair sobre os escândalos do governo. Em todos os jornais a sair sobre os escândalos do governo. Não há controle absolutamente nenhum de mídia. Esqueçam isso, ok? Aquilo que existe é, como disseste bem na primeira parte do teu comentário, Vlosher, que é uma população super envelhecida que vota nos partidos como se fossem clubes de futebol. Ou seja, pá, velhos que dizem: eu sempre votei PS e não vou mudar. Não vou mudar o meu voto. Voto no PS porque o PS... Mano, vocês viram aquele gajo na Madeira? Com a música do PS a dar no carro. A malta continua com a ideia que o PS defende o trabalhador e não vão mudar essa ideia. Os meus avós continuam com essa ideia e continuam a ir às eleições e votar no PS. E eu continuo-lhes a dizer: vó, olha, isto é assim, acredita que o PS está nesta... Pá, eles não querem saber, eles vão continuar a votar no PS. Portanto, tem tudo a ver com isto. Não tem nada a ver, é o país que temos. E eu não consigo culpar o PS inteiramente por isto. Culpo o país inteiro, culpa tudo aquilo que foi feito até hoje. Pá, é certo que nos últimos anos tem-se feito um esforço para tentar que os jovens tenham mais acesso à educação. Mas mesmo essa educação não é focada em política. Ninguém nos ensina isso, meu. Ninguém. Da mesma forma que não nos ensinam a ser cidadãos. Não nos ensinam a... Pá, um gajo vai fazer... Ainda na segunda-feira tive uma reunião de trabalho com um senhor que faz televisão. Tem um programa de televisão. E ele estava justamente a falar sobre o facto dos jovens não saberem passar um recibo verde. No primeiro trabalho que têm, não sabem passar um recibo verde. Isto devia ser uma prioridade no Ministério da Educação, meu. Porra, pá. Tem que começar a haver literacia financeira. Tem que começar a haver alguém que ensine as pessoas a serem cidadãos, a cumprirem as suas obrigações. Como é que podem querer que as pessoas paguem impostos se não sabem como é que se pagam os impostos, bro? Uma pessoa que nem sabe fazer o IRS. Qualquer jovem hoje em dia não sabe fazer o IRS. Até ter que o fazer. Isso é ridículo, meu. Isso é no mínimo ridículo. Isso devia ser ensinado nas escolas. E portanto, como é que vocês querem que as pessoas votem de forma informada e consciente
Se não há nada a ser feito para tentar cativar isso. Ninguém se preocupa com essa merda. Nem os próprios políticos querem isso. Os próprios políticos querem todos que as pessoas tenham votos desinformados, porque é mais fácil enganar essas pessoas e fazê-las votar nas suas causas do que propriamente se forem todas pessoas informadas. Basicamente é isto, meu. Todos eles, sem exceção. Ok? Todos eles, sem exceção. Eu acredito que a Iniciativa Liberal queira a mesma coisa. Quer exatamente a mesma coisa. Ou seja, não há literacia nem financeira nem política em Portugal. Como é que nós podemos querer um país com um rumo certo se quem decide são os portugueses e os portugueses não sabem decidir? É impossível. Pá, eu nem consigo pôr a culpa nesta situação, nem consigo pôr a culpa na classe política. Não dá. É que não dá. Pá, temos uma classe política que é um nojo. É só escândalos atrás de escândalos, uma javardice no Parlamento, todos aos berros uns com os outros, parecem putos de secundário. Mas mesmo nesta situação eu nem consigo pôr a culpa na classe política. Só consigo pôr a culpa em nós mesmos. Formação cívica existe, mas é para outras questões, percebes, 8-bit? Nada de jeito, meu. Nunca na vida aprendes nada disso. Isso devia ser ensinado em cidadania. Cidadania que é uma disciplina que é tão contestada hoje em dia, por causa do programa. É pá, ensinem os putos a fazer o IRS, meu. Caramba, é assim tão difícil, pá, para um professor. O problema é que lá está, os professores, por norma, pá, deviam saber isto. Deviam saber ensinar isto. Só que depois também há outro problema, que é que o sistema de fiscal português é tão complicado, as finanças não facilitam nada à vida ao cidadão. É automático, certo, mas já em tempos já não foi, percebes? É automático para algumas pessoas, Rodri. Para mim, por exemplo, não é automático. Estás a perceber? Eu, felizmente, tenho contabilidade organizada. Mas isto sou eu. Pá, grande parte eu diria 80% dos portugueses não está na minha situação. Percebem? 80% dos jovens não está na minha situação. Isto é dramático, meu. Pois também, às vezes, pode ser isso. Porque é super complicado, meu. Aliás, o Ricardo Cardoso fez há pouco tempo um vídeo sobre isso. E vocês viram o quão complicado é. É mesmo complicado de fazer. Não se pode passar legislação para tentar descomplicar esta porcaria. E tentar ensinar isto nas escolas. Não era assim uma coisa que eu diria que é um ponto central em que todos os partidos deviam concordar? Pá, foda-se, meu. E preciso de ajuda do contabilista para fazer o IRS. Como muita gente faz isso, meu. O governo que sempre esteve aí, onde só vêem caras e não cruzam. Pá, mas isso é aquilo que eu digo, meu. Nós temos que ter esta cena em mente. Que é, a classe política vai sempre ter as suas ideologias e as suas ideias para governar o país, ok? Cabe-nos a nós, cidadãos, perceber quais são as motivações e as ideias dessas pessoas e votar em quem entrar mais dentro da nossa consciência. Porque senão vocês estão a eleger pessoas que não são bacanas para o país, meu. É só isso que vocês têm que pensar. Senhor Primeiro-Ministro, se não quer fazer mais nada, faça isto. Dê saúde aos portugueses, porque eles merecem e são eles que lhe pagam o seu salário. Isto, a meu ver, imagina, isto é aquela conversa de cara a cacá que qualquer pessoa consegue dar. Dizer que faltam médicos, pois, deem saúde aos portugueses. Pá, isto não é nenhuma medida. Aquilo que eu queria ver, man, ouçam, eu ficava genuinamente contente, mas ficava mesmo, não estou... Eu abomino grande parte dos ideais do Chega, mas eu ficava genuinamente contente que o André Ventura viesse ao plenário e tivesse a cena de, olhem, nós propusemos isto e isto e isto para mudar isto. Pá, foda-se, meu. E o meu e o de todos os que aqui estão. Era aqui que eles deviam aproveitar para fazer isso, meu. Se realmente têm propostas e se realmente têm ideias para mudar as coisas, em vez de fazer ataques ao governo, devia ser explicar as ideias. Dizer, olha, propusemos isto, podem aceder a esse documento em X sítio, porque isso está disponibilizado online. Percebem? Isso está disponibilizado online. Os cidadãos conseguem ir ver isso. Devia ser esse o tempo de antena que um político tem no plenário. Devia ser justamente isso. Apelar aos cidadãos para participarem e tentarem perceber quais é que são as propostas e porque é que não são aprovadas e porque isso devia ser explicado. Mas sim, o Ministro Manuel Pizarro tem soluções. Parece que estão todos ali a fazer um frete. Apresentou soluções consistentes. Criou mais uma direção. Criou mais um diretor. Mas, Torres, isso acontece com qualquer partido, estás a ver? Isso acontece com qualquer partido, mano. O PS tem feito isso com qualquer partido.
Estás a entender? Agora, eu precisava era de perceber quais é que são as propostas e o que é que está nas entrelinhas, percebes? Porque imagina, não basta tu dizeres propusemos criar uma pensão para pessoas que não têm médico de família. Tipo, é um disparate, ok, mas é só para perceberem a ideia. E depois nas entrelinhas diz, e decidimos cortar a cabeça a todos. Todos os velhotes, vamos cortar a cabeça aos gajos todos. Mas está dito na proposta. Ou seja, não está no título, está na proposta. E tu não viste a proposta. Estás a ver? Porque ninguém te chamou a atenção para ver a proposta. Ou seja, aquilo que eu quero é que eles expliquem as coisas em detalhe e que digam, olhem, podem aceder a esta proposta no sítio X. Criou mais unidades regionais e ainda conseguiram, ao fim do último minuto, dizer que iam negociar com os sindicatos. É isso mesmo. Deixaram para trás é verdade, médicos, Daniel, tens toda a razão. Concordo em absoluto. Profissionais de saúde. As pessoas não conseguirem ir além das suas crenças políticas, a mim faz muita confusão, bro. As pessoas não conseguirem afastar-se das suas ideologias políticas para perceber, ok, isto é uma boa ideia, vamos votar a favor, mano. É uma coisa que é muito estranha, bro. É muito estranho. Olha, faz-me lembrar em RP, quando uma pessoa propõe alguma coisa e depois há outras pessoas que, por não gostarem dessa pessoa ou OC, vão lá dizer que a medida é estúpida. Estão a ver? E não sabem explicar o porquê. É basicamente isto, mano. E todos aqueles que fazem o serviço de saúde, basicamente isto. Todos, público e privado, porque todos são portugueses e todos pagam os impostos que nós pagamos e todos merecem a consideração deste governo. Tudo foi deixado para trás por um mero unilateralismo desta arrogância de maioria absoluta. E quem nos está em casa a ver pergunta-se sem grande dificuldade: para onde vão os meus impostos? Numa justiça que não funciona, numa saúde que não me dá consultas, em autoestradas onde tenho... Porque a maior parte das pessoas não tem educação nem preocupação política e ao verem o Chega a dizerem as verdades populares acham que eles têm a capacidade para apresentar propostas que realmente façam a diferença. Mas no meu entender só querem meter mais pessoas no Parlamento através do mediatismo. Mano, olha, subscrevo inteiramente aquilo que disseste, Rigas. Percebo o teu ponto, estás a ver? Não sei se grande parte das pessoas se vai deixar ir nessa maré, mas percebo o teu ponto. E é possível que sim, é possível que o PSD perca muita gente para o Chega. Para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Pagar portagem num governo que não funciona, em combustíveis que não param de aumentar, em bens essenciais que não param de aumentar. Para onde vão os meus impostos? Vão para sustentar um governo que é dos maiores governos que já tivemos em Portugal. Ou seja, isto para mim é só... notem aquilo que eu estou a dizer. Para mim, isto parece uma conversa que qualquer velho tasqueiro consegue ter. Isto para mim, esta última frase dele, isto... Tenho que pagar portagem num governo que não funciona, em combustíveis que não param de aumentar, em bens essenciais que não param de aumentar. Para onde vão os meus impostos? Vão para sustentar um governo que é dos maiores governos que já tivemos em Portugal. Pronto, é isto. Qualquer velho da Tasca diz isto, sem ofensa. Sem ofensa ao velho da Tasca. O velho da Tasca provavelmente percebe muito mais do que eu de muitas outras merdas na vida. Percebem? Mas isto é uma coisa que é uma pessoa que não tem... que não tem... Exato, é uma pessoa que não tem educação política, dizem isto. Qualquer pessoa diz isto. Percebem o que eu estou a dizer? Aqui que vão os nossos não é preciso este gajo vir aqui dizer isto. Mais utentes vão morrer à espera de ambulância. Palavras de um comandante dos bombeiros a 25 de agosto de 2023. Não é nos camarões. Olha, é exatamente isso, Nelbar. Obrigado. Listar problemas é fácil, criar soluções é que é difícil. É justamente isso, bro. Aqui neste nosso país, na União Europeia, é aqui em Portugal, que dizem que mais gente... Sim, eu não voto, na minha opinião, por mais que falem, acabam por me dar pouco ou nada que realmente importa. Mas tecnicamente o governo falha muita coisa. Funcionar porque conhecimento é poder e um país onde o sistema prisional e educacional é funciona de forma errada, um país onde se diz ter liberdade e justiça, mas realmente não existe, quanto mais desta problema. Pá, Maia, imagina, sabes uma coisa, bro, eu percebo a tua opinião, bro, mas a partir do momento em que tu me dizes que não votas, mano, a minha consideração por aquilo que tu estás a dizer é nula, estás a ver? Porque votar é essencial, mano. Tu tens obrigação. É uma cena que é uma obrigação tua, bro. É uma obrigação tua ires lá pelo menos. Estás a ver? Portanto, eu não consigo respeitar pessoas que não votam. Não consigo, mano. Desculpa. Não consigo mesmo. É um dever cívico. Pá, tens que exercer, mano. É uma porra de um privilégio que tu tens, meu. É um privilégio que tu tens isto de decidir o futuro do teu país.
Exatamente. Se tu não votas, se abdicas desse dever cívico, mano, aí calas-te. Pá, eu prefiro ouvir um gajo do Chega a dizer-me: "Xi, vota no Chega, estás a ser grunho, sei que o Chega tem toda a razão", blá, 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 e saber que esse gajo vai exercer o seu dever cívico e votar no partido em que ele acredita, do que um gajo que me venha cá dizer: "Eu não voto". Foda-se, mano. Pá, prefiro muito mais, meu. Mas muito mais. Vai morrer à espera de uma ambulância. Ao menos vota em alguma merda, ao menos vota em alguma coisa em que ele Uma acredita. professora falar aos nossos corações. Disse isto, que eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro leve para casa esta noite. Sou professora e todos os fins de semana Pá, quando ele me começa a sacar das folhas, mano. Que trigger. percorro 1120 Como é que sabemos que esta notícia é verdadeira e não foi o Chega a manipular ali o grafismo do público para mostrar esta notícia no plenário? km em 16 horas de autocarro para estar com a minha família. Cá para mim o André Ventura foi àquele site que é aquele de sacar caras da AI. Estão a ver? Meteu ali no grafismo e espetou uma citação e pronto, está feito. Esta pessoa se calhar nem existe. 120 km e 16 horas para estar com a família. Eu tenho a certeza que se algum destes senhores ministros que aqui está, de aqui até ali, É lá, tivessem comentário que fazer nervoso. mais de 1000 km por dia, o problema já estaria resolvido. Eu tenho a certeza que se algum destes ministros que aqui está tivesse que fazer 16 horas... É pá, sexy, sei lá, mano. Imagina isso, para mim, se o papel do Chega é esse, bro, lá está, mano. Está lá só para fazer barulho. Estás a ver? Não está lá para criar soluções. Entendes? Para estar com a família, eu tenho a certeza... Não, eu não estou a dizer que é mentira, ó malta. Eu não estou a dizer que é mentira que andam pessoas a fazer centenas de quilómetros por dia, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a ter sérias dúvidas desta notícia, mas tudo bem, pá, pode ser uma notícia verídica, não estou a dizer o contrário. certeza que o problema já estaria resolvido. Como é só os professores portugueses, eles que se desenrasquem e logo se verá como se consegue resolver a situação. Isso já aconteceu, by the way. Isso já aconteceu. Mas não há factos para a moção de censura. Só centenas de milhares de... Aquilo que me dá a ideia é que o André Ventura anda basicamente nos sites do Público e etc. só à procura de notícias destas para poder trazer a plenário. E quando não existem, inventam. Quando não existem estas notícias, eles criam a sua própria notícia com o seu próprio grafismo e lá vão eles. Famílias que não conseguem pagar as suas casas. Os gajos estão sempre à procura de uma. Primeiro-Ministro, uma carta bonita para Bruxelas. Por favor, ajudem-nos, que nós já não sabemos o que fazer mais. Mas tu tens Coloquem visto na os agenda programas este problema partidários, tão Maia? premente. A habitação. Soluções para os portugueses? Zero. Soluções para quem não consegue pagar as rendas? Zero. Verdade, isto é Soluções verdade. para quem não tem ou não consegue pagar o crédito à habitação? Zero. Certo. Não, pior, menos que zero. Porque trouxeram mais habitação que o Presidente da República teve que devolver a esta Assembleia puxando as orelhas ao PS e que era um programa digno de Hotel Saraiva de Carvalho nesta Assembleia da República. Era um programa digno de Hotel Saraiva de Carvalho nesta Assembleia da República. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, membros do Parlamento, Senhores Deputados, à hora que falamos, pagamos das mais elevadas taxas em impostos que alguma vez pagámos nos combustíveis. Aqueles que nos estão a ver em casa sabem do que estou a falar. Não é a propaganda do governo, o mais habitação, mais combustível, mais tia da casa, mais o que seja. É mesmo mais dinheiro nos Tia da combustíveis. casa. Quem está a ver em casa sabe que dá uma grande parte do seu salário para conseguir ir trabalhar. E quem nos está a ver aqui nas galerias e a acompanhar-nos por todos os quilómetros desta enorme terra que é a nossa, sabe bem daquilo que pagamos para poder ir trabalhar todos os dias. E alguns dizem, sobretudo aqueles que são postos pelo governo... Depois também há aqueles portugueses que dizem: eu mal consigo pôr gasóleo no carro e eu moro a 2 minutos do trabalho. Vi uma gaja a dizer isso na televisão, pá. Puseram isso no Twitter e eu achei fenomenal. O Tuga realmente é fantástico, man. Vive a 2 minutos do trabalho e vai de carro. Eu nem consigo meter gasóleo! Em vários sítios para nos influenciar, dizem, não, isto não é culpa do governo. Isto é culpa do preço do barril de petróleo. E é culpa da depreciação do euro. Tudo certo, tudo certo. Mas há algo igualmente certo que este governo tem escondido e que todos merecem saber. É que metade do que pagamos em combustíveis, meus senhores, não é nem do barril, nem do euro, nem da guerra, nem da inflação.
é de impostos que estes senhores lançaram sobre os portugueses e que têm que voltar atrás. É isto que tem que ser dito a este governo. E da esquerda à direita dizem: não se justifica votar a favor desta moção de censura. Serão cúmplices de um governo que tem destruído o país. Serão cúmplices de um governo que não tem soluções nem nada para dar, senão a contínua destruição de Portugal. É que não se pode andar pelas feiras e... A Iniciativa Liberal basicamente votou a favor e mesmo assim foram criticados por basicamente todos os partidos, mas a realidade é que pá, é um bocado hipócrita neste sentido, uma pessoa estar constantemente a tecer críticas ao governo e depois numa situação destas não votar. Mas a realidade é que a utilidade desta moção de censura foi aquilo que o Coutinho de Figueiredo disse. A utilidade desta moção de censura é zero. Isto é literalmente só para mandar areia para os olhos. Mas eu percebo o que é que o Chega quer fazer aqui, que é quer forçar as pessoas a votar a favor. Ou seja, se um gajo não vota a favor, é porque é hipócrita, porque criticam o governo e não votam a favor. Se um gajo votar a favor, está a apoiar uma moção de censura que basicamente não vai trazer absolutamente nada de bom. Ou seja, sei lá, mano. feirinhas do... É pá, Mike, pois, mano, não sei. Não sei se é bem assim. Prefiro acreditar que não, estás a ver? Prefiro acreditar que as conversas que tivemos aqui durante as legislativas ajudaram alguém a ir votar, que era aquilo que me interessava, honestamente. É a única coisa que eu me proponho aqui com estas merdas. Tipo, eu estou-me a cagar, sinceramente, se as pessoas concordam ou não concordam com aquilo que eu digo. Mas pronto, sim, mano, mas aqui tens que... Oh Mike, certo, eu estou a perceber o que estás a fazer, mas imagina, isso não é aplicável a todos os cenários possíveis. Estás a ver? A amostra aqui de pessoas não é a mesma que a amostra de Portugal, pá, continental inteira, percebes? Continental e ilhas. Abre um menu de configuração. Vamos criar uma sondagem então. Pergunta: votaram nas últimas legislativas? Sim. Não. Duração 5 minutos. Ok, está criada a sondagem. Eu vou votar que sim, porque votei, efetivamente. Pronto, podem votar. Pá, podem ser mesmo sinceros, malta, se quiserem, ok? Tipo, sejam mesmo sinceros. Se não votarem, digam que não. Toda a semana a dizer: se forem menores de idade, são menores de idade. Este governo não respondam. Este governo não é bom, este governo não serve, mas quando chega o momento de votar na Assembleia da República, é votar ao lado do Partido Socialista. Quem fizer isso hoje não é... Não, Daniel, é isso mesmo, é um instrumento de tempo de antena. Mas isso foi aquilo que foi dito pelo Coutinho de Figueiredo ontem, estás a ver? Mas eles votaram a favor na mesma. Uma oposição é cúmplice deste primeiro-ministro, que é António Costa, e será com isso que será julgado nas próximas eleições legislativas. Vamos dar tempo para a malta votar na sondagem, até ao final deste vídeo. Senhor Presidente, senhores deputados, quem ouvisse os partidos antes da votação que hoje terá lugar, ficaria ora surpreendido, ora espantado, ora indignado. Que os partidos de extrema-esquerda votem ao lado do Partido Socialista já não surpreende ninguém. É deles este governo, é deles estes orçamentos, e foram deles 7 orçamentos que levaram a que este governo fosse possível, mesmo tendo perdido as eleições de 2015. Foram eles, e só a eles, que se deve o governo. Por isso não é para eles que falo, nem para eles que a minha atenção se vira. É para aqueles que, estando na oposição, para aqueles que prometem ou prometeram uma alternativa, para aqueles que disseram a Portugal que queriam uma alternativa a este governo. Nós esperávamos uma atitude de quem hoje dissesse que quer mesmo ser alternativa a este governo. Então, mas a Iniciativa Liberal fez isso. Temos o Presidente da República a dizer: mostrem-nos a alternativa. Temos o país a dizer: mostrem-nos. Simão, completamente, mano. Se fosse... Pá, é assim. Tenho muitas dúvidas para com as pessoas integrantes neste partido. Estás a ver? Não me identifico minimamente, mas se fosse provado que eles apresentassem soluções plausíveis e eficazes, mano, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida que votava, estás a ver? Sem dúvida. O problema é que não é assim. Alternativa. E o que Portanto, mais não adianta destrói pensar nisso, o nosso estás a ver? coração é saber que uma parte dessa alternativa prefere puxar os lençóis ao final da noite e deitar-se com o Partido Socialista em Portugal. É isso que mais custa de ver neste país.
deitar-se com o Partido Socialista em Portugal. Senhor Presidente, sei que o meu tempo se aproxima, ou já passou, do seu término. Alguns dirão que esta moção de censura é fora do tempo. Alguns dirão que ela é radical. Alguns dirão que ela é exagerada. Outros dirão que ela é inconveniente. Tudo certo. Mas aqui do lugar onde estou hoje, disse Sá Carneiro em 1972. Daqui deste lugar onde eu estou hoje, de aqui mesmo, de onde eu estou agora, disse, Ei, é com apesar caraças. de tudo isto, o que eu não posso, porque não tenho esse direito, porque jamais o posso fazer, é ficar calado perante esta injustiça. E o que eu gostava mesmo, Sr. Presidente, é que hoje, todos do espaço não socialista, homenageando a memória daquele que aqui disse estas palavras, pudessem dizer, sem medo de se enganar, nós somos a alternativa, nós não temos medo, nós não nos calaremos ao socialismo. Muito Isto obrigado. de evocar Sá Carneiro ali, percebeu-se logo que gerou ali comoção no Parlamento. Epá, é aquilo que eu digo, man. O André Ventura, man, é isto. O gajo traz aquilo que todos nós já sabemos para cima da mesa e não apresenta soluções. Eu gostava de ver soluções a serem apresentadas e não vejo nenhumas, man. A intervenção do Rui Tavares, deixa-me lá ver. Eu sei que retuitei, acho eu. Mas não tenho a certeza. Espera lá, só para ter a certeza se... Está aqui, a intervenção do Rui Tavares. Está cá. A explicar esta moção de censura do Chega. Imagina o cidadão que está a ver este debate que decide publicar uma bula de um medicamento com informação falsa, vendendo um agente tóxico em vez de um medicamento, e que decide imitar o grafismo de uma farmacêutica. Certamente diriam que se trata de uma burla, de uma fraude, diriam que é ilegal. Teria este cidadão problemas com a justiça. Mas agora imaginem o equivalente político disto, que é um político publicar notícias falsas, imitar o grafismo de órgãos da imprensa e disseminar nas redes. Leva uma pequena repreenda e em vez... Eles vão continuar a bater no ceguinho a dizer que a notícia não é falsa, mas o André Ventura publicou duas notícias. Uma delas foi uma notícia que basicamente se transformou, entre aspas, verdadeira nos factos que apresentava. No entanto, a notícia que ele publicou tinha ou seja, o grafismo que ele publicou não existia. Aquilo não era uma notícia da Renascença. Aquela notícia não existia na Renascença. E a outra notícia foi basicamente uma notícia também com um grafismo que não existiu e que literalmente foi inventada, que era sobre uma escola, um professor, acho eu, numa escola, numas ilhas que fazem parte do Reino Unido, que supostamente tinha feito... qualquer coisa que tinha a ver com os direitos de LGBT, algo do género. Agora eu não me recordo concretamente qual é que era a notícia, mas que depois, mais tarde, foi provado que tudo aquilo tinha sido mentira. O professor tinha desmentido aquilo, tinha recebido ameaças de morte por aquela situação e nunca tinha feito nada daquilo. Portanto, essa notícia era falsa, o grafismo da notícia era falso e o André Ventura publicou aquilo, basicamente. Em vez de ter problemas com a justiça, sonha ser ministro da justiça de um governo com o PSD e se calhar chega lá. Imagina o cidadão que está a ouvir este debate que na sua empresa tem uma direção que é ilegal. Assim, dito pelos quantas tribunais. pessoas é que foi? Qual é que foi o resultado? Como o 80% do Partido público que votou na tem sondagem convenções votou. ilegais, Pronto, vamos duas ver. vezes determinadas ilegais pelo Tribunal Constitucional, por acordos do Tribunal Constitucional. Teria problemas. Olha, Rowin, sabes o que é que eu te digo, bro? Não é isso. Não é... Tu disseste, na minha opinião, se eu não entendo nem vejo isto, é melhor não votar. Ok. Então eu digo-te assim, melhor do que isso é ires ver, ires ler, ires perceber e ires votar, do que estar quieto a fazer outras merdas quaisquer. Estás a ver? Isso é que era de valor, bro. Mas não teria uma coisa que o Partido Chega tem, que é a oportunidade de usar a figura constitucional e regimental da moção de censura para desviar as atenções. É vergonhoso, Mike, é verdade. Acabar com os debates que com esforço voltámos a introduzir nesta Câmara e até agora conseguir que neste debate ainda ninguém condene a farsa moral que é esta moção de censura apresentada desta maneira para desviar as atenções da pantomima que representa lá estão eles aos o gritos. seu populismo na política portuguesa. Ou seja, é isto, lá estão eles aos gritos. A Câmara e até agora Eles não são capazes, ou seja, toda a gente respeita ao espaço deles. O André Ventura esteve a falar e não foi interrompido uma única vez por ninguém.
E eles não conseguem respeitar o espaço dos outros, mano. O Rui Tavares está aqui a fazer uma intervenção e eles estão aos berros. Nesta Câmara e até agora conseguir que neste debate ainda ninguém condene a farsa moral que é esta moção de censura apresentada desta maneira para desviar... Estão só lá aos berros, parecem uns tasqueiros, bro. E não foi só aqui. A cena do Coutinho Figueiredo ontem, por exemplo, deixa-me lá mostrar-vos. Coutinho Figueiredo ontem fez uma intervenção também e está tudo aos berros, por cima do homem. Se consegue ouvir nada. Muito obrigado, Reparem. Sr. Presidente. E é pior que eles estão ao lado dele, reparem. Já com a marcação deste debate hoje, já em dezembro. Não está E também o vosso cabeça de lista na Madeira já disse que está disponível para um entendimento com o PS. E não está a desmentir. Isto não é. Pois eles provaram que tinha realmente sido assim como o João Coutinho Figueiredo tinha dito. Mas reparem. Não está a desmentir. Estão aos berros, meu. Estão aos berros. Isto não é ridículo. Isto não devia merecer ali uma intervenção mínima. Pá, é demais. Gana Oliveira, pá, obrigado. Isto é vergonhoso, meu. Ver políticos a comportarem-se assim é vergonhoso. Seja de que partido forem, não interessa. Isto é ridículo. No mínimo.